Eu queria construir uma faculdade que viesse mais ao encontro desse aluno de hoje, né? Que pudesse realmente, hoje o aluno está hiperconectado, né? E o ensino ainda continua muito tradicional. Né? Então eu falava assim, não, Verdade. a gente precisa realmente inovar, trazer uma instituição que o aluno possa ter mais a prática, possa ter mais essa vivência de mercado, possam ter aulas mais interessantes, né? E aí surgiu a ideia. Olha, eu digo que é muito gratificante nascer numa família de educadores, né? Porque eu respirava educação. Então, na hora do almoço, falando sobre educação, eu ia para a escola com a minha mãe, ia para a escola e ficava ali depois esperando ela, né? E aí ela conversando com os coordenadores, com os professores, os alunos chegavam, né? E falava, professora Reni, fui aprovado no vestibular, consegui um emprego, estou me destacando na minha profissão, né? Então, assim, é muito gratificante ouvir todas essas histórias de vida, né? Então, assim, eu fui criando amor por aquilo e realmente eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse trabalhar com educação. Então, trabalhei com meu pai na Uniderp por um bom tempo e depois trabalhei na MASSE também com a minha mãe. Quando eu trabalhei na MASSE, eu dividi a sala com ela, né? Olha só. Eu quis ficar junto com ela para justamente ver o atendimento dela, com os alunos, com os professores, todo mundo que chegava ali, ela atendia com muito cuidado, atenção, com carinho, né? E eu só fui assim cada vez mais me apaixonando, né, pela educação. Então não foi pesado, foi um processo... Foi muito leve, muito natural e realmente, assim, eu até tenho outros negócios, né, imóveis, né, outras atividades, mas assim, o que eu me identifico e quis ficar e permanecer foi trabalhando com educação. Que gostoso. Interessante, porque não é o comum, assim, sabe, Neca? Quando a gente... Não na parte de educação. E eu acho que seus pais tiveram uma função muito importante nisso, da forma, né? Eu acho que você viu primeiro os frutos, os resultados daquilo. E aquilo, sim, aquilo encanta, de fato. Quando o ser humano se encanta com resultados, quando ele impacta no resultado de outras pessoas, né? Tem aquela filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E aí a gente é por conta dos outros. Eu acho isso muito bonito, porque o que acontece, geralmente... numa família de educadores, de atletas, aí nasce uma pessoa, a gente já pensa, já rotula ela. Essa daí vai ter que ser né? Porque é o filho do Romário, vai ter que ser o Romarinho, né? O filho do Cristiano Ronaldo vai ter que ser... Enfim, como é que foi essa parte dessa introdução? Tipo, um detalhe, assim, dos teus pais. Porque às vezes tem gente que... Eu sou pai de atleta, né? Tem gente que tem filhos e quer que os filhos continuem esse legado. Como é que, agora, enxergando de fora, como é que teus pais introduziram isso? Então, foi assim muito natural. Eu sempre quis e sempre me interessei, né? Então, assim, eu fiz faculdade aqui na Universidade Federal em Ciências Econômicas, que é a mesma faculdade que meu pai fez, né? Foi economia também. Mas eu sempre me via que eu queria seguir os passos deles e trabalhar na universidade, né? Sempre me interessei. Desde muito nova, eu já pedia para o meu pai, quero ir a Brasília com o senhor, quero ver como que funciona. Então, eu ia lá no Conselho Nacional de Educação com ele, desde os meus 17 anos, 16 anos, ou até antes. Não me lembro, assim, as primeiras vezes, né? Quando foi. Mas, assim, eu sempre me interessei, sempre gostei muito. Sem nenhum tipo de pressão, assim. Sem nenhum tipo de pressão. Legal, né? E eu tenho um irmão mais velho, ele até chegou a trabalhar na Uniderp conosco, né? Mas ele acabou indo para outras atividades, né? Ele não permaneceu no segmento de educação. E hoje, olhando assim, porque de certa forma você, seus pais, fazem parte da grande maioria da formação de pessoas do Mato Grosso do Sul. Vocês são responsáveis por pessoas hoje que têm muito sucesso em grandes profissões. É muito gratificante ver isso, né? Ver que as pessoas realmente, através de vocês, de alguma forma, tiveram um sucesso estrondoso aí e passaram por ali. É gostoso poder gerar valor na vida das pessoas, né? Como você se sente assim? Com certeza, é muito gratificante. Todos os lugares que eu vou, eu encontro. Fui aluna do professor Pedro, da professora Reni, da professora Terezinha, que é minha tia, né? Então, hoje sou médico, né? Médicos, juristas, enfim, em todas as profissões, né? Então, realmente é muito gratificante a gente ver, né, essa transformação, né, na vida dessas pessoas. Porque a nossa verdadeira transformação é quando a gente transforma a vida do outro. Isso realmente tem valor, né? Exatamente. Muito gostoso. Tem uma palavrinha-chave aqui no nosso roteiro
que o nosso diretor colocou, que são as tão famosas soft skills, né? Que são habilidades ali, talvez um pouco fora do currículo normal, né? Como que você vê essa criação das soft skills conectadas com a educação? Esse é o caminho mesmo? Como que você enxerga em relação a isso? Com certeza, eu acredito muito que é fundamental a gente trabalhar com as hard skills, né? Que são básicas, Que é o que tem técnicas, na faculdade, né? Conhecimento técnico, né? Mas que é fundamental que a gente trabalhe com as soft skills, né? A gente sabe hoje as pessoas conseguem seus empregos pelas hard skills que elas têm e perdem os empregos muitas vezes pela falta de soft skills, que é justamente você conseguir trabalhar em equipe, né? Você ter empatia, ter a liderança, Comunicação. né? A comunicação, né? Então são fundamentais essas soft skills. Então a gente trabalha assim desde o primeiro semestre, né, dos nossos cursos no INSTED com todas essas habilidades que são necessárias para esse profissional de hoje. Legal. E tem, ó, agora eu vou botar você numa sinuca de bico. Um recado para quem, porque tem gente que não acredita que dá para ensinar soft skills. Apesar de isso mais recente assim, tá mudando. Né? Porque tem muitas escolas tendo muito sucesso em ensinar soft skills. Mas tem muita gente que acha assim, esse aí fulano já nasceu assim, você não nasce para ser líder. Às vezes não quer, enfim. Como é que você dá o recado para essas pessoas assim, gente, dá para ensinar soft skills? Como é que você vê o futuro da educação nessa linha de raciocínio? Assim? Tá, não, é totalmente possível, né, a gente ensinar soft skills. Por exemplo, as nossas salas de aula, elas são todas num formato, assim, mesas redondas, né, e trabalho em grupo. Então, assim, os alunos... então, você coloca um problema, uma situação, problema ali para os alunos, né? Então, cada um vai ter sua opinião, né? Então, você, desde ali do começo, você saber ouvir a opinião do outro, respeitar essa questão da tolerância, né? Saber ouvir. Hoje está tão difícil, né? As pessoas querem impor, não, eu penso de um jeito e é assim, né? Estão muito, assim, intolerantes, né? Então, realmente, ali a gente já trabalha, né, dessa forma desde o primeiro semestre para que a pessoa possa desenvolver essas habilidades. A outra questão, saber trabalhar em equipe, né? É fundamental. Quando ele estiver no mercado de trabalho, ele tem que saber trabalhar em equipe com os outros colegas, né? Então, realmente, a gente consegue, sim, em sala de aula. Uma outra questão importante, muitos alunos chegam no INSTED muito tímidos, né? Com medo de falar, com medo de uma apresentação. E aí a gente vê a evolução desse estudante. Às vezes, no primeiro semestre ele começa assim, já no segundo semestre ele já está totalmente diferente, já perdeu o medo, já melhorou. Então a gente vê essa evolução ao longo do curso. E isso é muito importante. E essa é a verdadeira transformação, né? Quando a gente pensa em educação, transformação pela educação, a gente geralmente associa com uma transformação financeira, social, tal. Mas essa daí, né? Pessoal. Essa Pessoal. pessoa, gente, é muito forte. A maneira como você se relaciona com as outras pessoas. E tem até a tal da inner skills também, agora que eles têm falado, né? Que daí é algo mais interior, mais seu. Mais voltado ao autoconhecimento. É interessante essas habilidades. Eu quero fazer uma pergunta também para você, é o seguinte. A gente viu, então, que você vem num processo de bastidores, assim, sempre ali do lado do seu pai, do lado da sua mãe, né? Quando que caiu realmente uma luz, um start, que você pensou, não, é isso que eu quero? E, por exemplo, eu vou para a INSTED. Quando que você saiu do bastidor para ser protagonista aí dessa história tão bonita da tua família? E como que você inovou, né? Porque já vinha numa história muito legal. Como é que você inova com a INSTED? Conta pra gente. Isso. Conta pra gente essa história. Então, o INSTED, nós iniciamos há 6 anos atrás, né? Mas assim, há uns 8 ou 10 anos atrás, a gente já estava pensando, né, numa faculdade. Eu estava pensando, né? Estava trabalhando na MASSE e pensando que eu queria construir uma faculdade que viesse mais ao encontro desse aluno de hoje, né? Que pudesse realmente... Hoje, o aluno está hiperconectado, né? E o ensino ainda continua muito tradicional. Né? Então, eu falava assim, não, a gente precisa realmente inovar, trazer uma instituição que o aluno possa ter mais a prática, possa ter mais essa vivência de mercado, possam ter aulas mais interessantes, né? E aí surgiu a ideia.
E aí eu fui junto com o Fernando, falei com meu esposo, né, com o Fernando, que já tinha trabalhado comigo na Uniderp, e falei, Fernando, quero montar uma instituição dessa forma, né? E aí ele falou assim, não, Neca, hoje o ensino superior é liderado só pelos grandes grupos. Não tem como abrir uma instituição de ensino superior, né? Isso vai ser muito difícil. E aí eu convidei ele para ir conhecer algumas instituições comigo. E fomos lá no INSPER, fomos atendidos lá pelo Marcos Lisboa, que é o diretor, né? O CEO da instituição. Depois nós fomos na Uniamérica, que é em Foz do Iguaçu, que trabalha só com metodologias ativas, só com projetos. E aí... E em algumas outras. E aí ele se apaixonou. Falou, não, dessa forma dá pra gente fazer. Ai, Acho que legal. dá. Nossa. Né? Então, assim... E seus pais? realmente- E aí, meu pai, assim, sempre me apoiou muito. Né? Eu acho que isso foi muito importante, porque meu pai sempre esteve ao meu lado. E minha mãe também. Né? Então, assim, sempre me deu todo o suporte. Ele é o nosso conselheiro maior da instituição. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem ele ali conosco. Né? Fazemos reuniões semanais para discutir a instituição. Então, foi dessa forma que o Instead nasceu.